Olá, alunos! Aqui é a professora Mariana, professora de genética, e na aula a gente vai falar sobre expressão gênica. Então vamos lá nos slides que eu preparei para vocês. Bom, gente, todo mundo já sabe que o DNA ele é a molécula que contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Além disso, também é a molécula hereditária, né, que transmite as características de uma geração para outra. Mas, gente, como que esse DNA ele é lido? Né? O DNA ele é o código-fonte da vida. Como é que esse código é interpretado para a produção de fenótipos, de características visíveis e mensuráveis? Bom, a gente já viu que o DNA ele tem várias seções dele chamadas de genes, e cada gene é responsável por uma característica, por um fenótipo, certo? Mas como que esses genes, então, eles são expressos em fenótipos? Então, vamos ver aqui nesse esquema os passos necessários para acontecer essa expressão gênica. Bom, a gente tem representado aí um trecho do DNA, né, correspondente a um gene, e esse gene ele vai servir de molde para a produção de uma nova molécula. Que molécula é essa, gente? Que também é formada por nucleotídeos, também é um ácido nucleico. É o RNA, certo? Aqui no caso, o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, ele vai ser responsável por codificar aí a produção de uma outra molécula. Que molécula é essa que está representada aí? É composta por aminoácidos, são as proteínas ou polipeptídeos. E vamos ver se vocês lembram, gente, como é que é o nome desse primeiro processo em que acontece a síntese de RNA a partir do molde de DNA. Então, lembra que o DNA e o RNA, eles são compostos das mesmas letras, da mesma língua. Então, é como se eu estivesse pegando um livro e passando um parágrafo para um caderno meu. O que eu estou fazendo? Eu estou transcrevendo aquela região do livro para o meu caderno, certo? Agora, a produção de proteína com base no RNA, agora a gente está falando de línguas diferentes. O RNA ele é composto por nucleotídeos e a proteína é composta por aminoácidos. Se a gente está transformando uma língua na outra, né, português para o inglês, a gente está fazendo uma tradução, ok? Bom, antes da gente começar a ver como que acontece a primeira etapa, que é a transcrição, vamos relembrar como que é a molécula do RNA? Bom, o DNA e o RNA, eles são moléculas super parecidas, né? São ácidos nucleicos formados por nucleotídeos, mas existem algumas diferenças básicas entre eles. Por exemplo, o DNA, ele é constituído por duas fitas de nucleotídeos formando a dupla hélice. O RNA ele é formado por uma única fita, né? Uma fita simples de nucleotídeos. Além disso, a base nitrogenada usada no DNA são quais? A adenina, guanina, timina e citosina. E no RNA, adenina, guanina, uracila e citosina. Então, enquanto no DNA a gente tem o T, no RNA a gente tem o U. Repare que essas duas moléculas, olha ali a constituição molecular delas, elas são super parecidas, né? Então, na verdade, elas têm uma diferencinha sutil entre elas para a gente chamar de nomes diferentes, mas elas são tá? E, portanto, a gente vai ver que o pareamento continua sendo de A com T, no caso do RNA vai ser A com U, ok? E a terceira diferença que dá origem ao nome deles é o açúcar de cada um. Então, o açúcar do nucleotídeo do DNA é uma desoxirribose e no RNA é uma ribose. Repare que a diferença entre elas se dá apenas pela presença de um oxigênio aqui no carbono 2 da pentose. Essa hidroxila, ela não está presente na desoxirribose. Então, por isso se chama desoxi, né? Porque está faltando um oxigênio aí nessa molécula. E isso que dá a origem ao nome do DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. E o RNA, ácido ribonucleico. E como que é a estrutura do RNA? A gente teve uma aula inteira só para falar da estrutura do DNA. Como é que é do RNA? Por ser fita simples, então ele deve ser uma molécula reta? Não. Essa molécula ela vai se dobrar e formar uma estrutura tridimensional de acordo com a complementaridade de bases dos nucleotídeos da mesma molécula. Então, vai continuar tendo essa atração do G com o C.
E aí, esse G e C da mesma fita, eles vão se unir e formar as ligações de hidrogênio. Da mesma forma que vai ter uma afinidade do U com o A, tá certo? Então, cada RNA vai ter uma estrutura diferente de acordo com a ordem, né? A sequência de bases nitrogenadas que ele tiver. E quais são os tipos de RNA que existem? Existem vários tipos. Cada vez mais a gente descobre classes novas de RNA que a gente não conhecia antes. Mas eu vou falar aqui das 3 principais que são as envolvidas no processo que a gente vai ver na aula hoje. O primeiro é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele vai levar as instruções para a produção da proteína. E aonde que acontece mesmo a produção de proteínas dentro da célula? Numa organela chamada ribossomo. Ribossomo é uma organela super especial que está presente tanto em procariotos quanto em eucariotos, que é formada por proteínas e RNA. Então, existe o RNA chamado de ribossômico ou ribossomal, que vai compor esse ribossomo. Então, essa organela ela é composta de RNA ribossômico e proteínas. E a gente também tem o RNA transportador, que vai transportar, que vai carregar os aminoácidos para o ribossomo. Bom, vamos ver como é que começa, então, esse processo de transcrição? O processo de transcrição é a síntese de RNA a partir da molécula de DNA molde. Então, repara ali na imagem que a primeira coisa que tem que acontecer, assim como no processo da replicação, é a abertura das 2 fitas do DNA. Por quê? Lembra que as bases nitrogenadas elas estão ligadas ali no interior da molécula. Então, para você ter acesso a elas, você precisa separá-las, romper as ligações de hidrogênio e separar as 2 fitas. E aí sim, vamos ter a produção do RNA. Uma das fitas só vai ser usada como molde para a produção desse RNA. Então, a outra fita ela não vai fazer parte do processo. Uma delas vai ser usada apenas como molde para a produção do RNA. E quem é que coordena essa síntese, essa transcrição? É a RNA polimerase. A RNA polimerase, então, ela vai fazer um papel parecido com a DNA polimerase. Ela vai reconhecer esse pareamento específico das bases, produzindo, então, uma fita de RNA complementar à fita molde do DNA. E aí, as bases elas vão continuar, gente, tendo o mesmo tipo de pareamento, né? O G continua se ligando com o C. O T continua se ligando com o A. Só que, quando tem um A na molécula de DNA, o nucleotídeo correspondente no RNA não vai ser mais o T, né? Porque o RNA não usa T, usa U, tá certo? Então, a única diferença é que a RNA polimerase, ao invés de acrescentar um T na molécula de RNA, ela vai acrescentar um U, ok? Então, vamos continuar aqui a transcrição, ó. A, U, G, A, U, C, U, C, G, U, A, e assim por diante. Repare que são feitas ligações de hidrogênio entre esses nucleotídeos do DNA e RNA, né? É uma molécula híbrida, isso aqui é temporária. Essas ligações de hidrogênio vão ser rompidas e o RNA vai seguir seu caminho. Mas, gente, como que a RNA polimerase sabe qual das fitas tem que ser usada como molde? Porque se você usar a fita de baixo, a gente vai ter um RNA. Se você usar a fita de cima, a gente vai ter um RNA completamente diferente. Então, ela tem que saber exatamente qual das fitas do gene tem que ser usada como molde. Sabe como é que ela sabe disso? Ela reconhece uma sequência de bases no DNA chamada de região promotora. Essa região promotora vai indicar para a RNA polimerase qual das 2 fitas tem que ser transcrita. A RNA polimerase, assim como a DNA polimerase, ela sintetiza o RNA na direção 5' 3'. Então, dependendo do local onde esteja essa região promotora, isso vai indicar para a RNA polimerase qual das fitas moldes vai ser transcrita. Então, por exemplo, o GNA aqui da imagem, ele vai ser transcrito da esquerda para a direita. Portanto, esse RNA que foi produzido, esse rosinha aqui, ele tem essas extremidades aqui, ó, 5', 3', né? Já que ele foi sintetizado nesse sentido. É só vocês olharem a fita molde do DNA que formou ele, que é 3', 5'. Então, ele vai ser ao contrário, ele vai ser uma fita complementar, certo? Já o GNB, ele vai ser transcrito no sentido para a esquerda, né? Então, esse RNA, ele é 5', 3', ok? O que eu quero que vocês entendam?
que dependendo do local da região promotora, ela vai indicar qual das fitas moldes vai ser transcrita. E cada gene vai ter uma fita molde. Pode ser em alguns genes a fita de baixo, em outros genes pode ser a fita de cima. Então, a gente já viu aqui como que acontece o início da transcrição. Precisa, então, haver o reconhecimento da RNA polimerase pela região promotora. E aí, a RNA polimerase ela vai abrir as duas fitas do DNA e vai começar a transcrição. Diferente da DNA polimerase que precisava de ajuda para o início, né, da fita nova que ela está produzindo, a RNA polimerase não precisa, ela consegue sozinha, desde o início, produzir a molécula de RNA. E aí, essa RNA polimerase ela vai se deslizar pelo DNA, acrescentando novos nucleotídeos e sintetizando o RNA. Então, vamos ver aqui nesse GIF, ó, a inserção de nucleotídeos. Isso aí é a RNA polimerase deslizando aí pela molécula de DNA e inserindo novos nucleotídeos nessa fita de RNA que ela está produzindo. Eu botei essa imagem aí para vocês perceberem que um mesmo gene ele pode ser transcrito várias vezes por RNAs polimerases diferentes, mesmo antes de uma não ter terminado a transcrição dela. Então, não é assim, uma RNA polimerase vai lá, transcreve o RNA, solta esse RNA, e aí vem outra. Não, ao mesmo tempo pode ter várias RNAs polimerases acopladas nesse gene, cada uma em uma altura, produzindo um RNA. Né? Então, aqui está representada a molécula de DNA aqui no meio, tá? Essa daqui. E esses pontinhos, parece uma árvore de Natal, né? Essas pontinhas aqui são os RNAs que estão sendo transcritos, né? Então, aqui já tem os RNAs que estão quase prontos. E aqui estão os RNAs que estão começando a síntese. Então, tem vários RNAs polimerases acoplados nesse DNA, produzindo um mesmo gene, transcrevendo o mesmo gene. E como é que vai terminar essa transcrição? Existe uma sequência de bases no DNA específico que também vai indicar o término daquele gene. E aí, nessa região, a RNA polimerase ela vai se desassociar do DNA e o transcrito está pronto. Como que acontece isso? Eu não vou entrar em detalhes, mas pode ter a ajuda de proteínas que vão reconhecer aquela região e vão fazer com que a RNA polimerase se desassocie, ou pode ser que aquela região ela vai ter uma dobradura do RNA específica que vai fazer com que a enzima se solte, ok? Existem diferenças nesse processo de expressão gênica em procariotos e eucariotos. Como vocês devem lembrar, em procariotos não há, que são representados aí pelas bactérias, não há o envelope nuclear. Portanto, o DNA ele se encontra no citoplasma. Já em eucariotos, o DNA está no núcleo e, portanto, esses dois processos de transcrição e tradução vão acontecer em locais diferentes. A transcrição vai acontecer dentro do núcleo e a tradução lá no citoplasma, nos ribossomos. Em procariotos, esses dois processos acontecem no mesmo ambiente, né, no citoplasma, e podem acontecer concomitantemente. Então, enquanto a RNA polimerase, ó, repara aqui na imagem, essa fita em azul é o DNA, e essas bolinhas aqui são as RNAs polimerases. Enquanto a RNA polimerase está no processo de transcrição da RNA, esse RNA que já começou a sair da molécula de DNA já se acopla em ribossomos e inicia o processo de tradução. Então, os dois processos podem acontecer concomitantemente. Já em eucariotos, isso não é possível. Esse RNA ele tem que viajar do núcleo até o ribossomo. E no meio do caminho, acontece, então, uma outra etapa chamada de processamento do RNA, que acontece, então, só em eucariotos. Esse processamento do RNA é importante por vários motivos. Um deles é que nesse caminho, nesse transporte que ele vai fazer, ele precisa ser protegido. Então, as extremidades dele vão ser protegidas. Esse RNA ele vai ser endereçado para saber o local que ele tem que ir. E o mais importante que a gente vai ver hoje, acontece o processo chamado splicing. Nesse processo chamado splicing, acontece a edição do RNA. Algumas sequências elas vão ser retiradas e aí as que ficarem vão ser religadas. Splice significa isso, emenda. É como a produção do vídeo que eu estou fazendo para vocês. Não sei se vocês já repararam, mas esse vídeo que vocês estão assistindo está cheio de cortes. Porque eu retirei algumas partes do vídeo e colei as que sobraram. É exatamente isso que acontece com o RNA. As regiões que vão ser retiradas são chamadas de intron. E as regiões que vão ficar e que vão codificar a proteína são chamadas de exon. Para decorar isso, é só pensar que os introns, que é o que vão sair, são os intrometidos, ok? Então, esse RNA, quando ele acaba de ser transcrito, ele é chamado de pré-transcrição.
RNA mensageiro. Depois do processamento, então, ele vai ser um RNA mensageiro maduro, pronto para participar do processo de tradução lá no ribossomo. Vamos ver, então, como é que é esse processo de tradução? Nesse processo, o RNA mensageiro ele vai ser decodificado em uma sequência de aminoácidos para a produção de uma proteína. Vamos lembrar como é que é a molécula de proteína? As proteínas, como a gente acabou de falar, são polímeros de aminoácidos. A abreviação aqui de aminoácido é AA. O que é um polímero? Polímeros são moléculas grandes formadas por uma unidade que se repete, chamada monômeros. Então, assim como o DNA, né, os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, as proteínas são polímeros de aminoácidos, certo? E como que é um aminoácido? A molécula de aminoácido possui um carbono central e ligado a ele tem um grupo amina e um grupo carboxila. Por isso que ele se chama aminoácido, né? A carboxila faz com que ele tenha a função de ácido carboxílico. E ligado a esse carbono também, a gente tem um grupo lateral ou radical que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, essa região aqui é comum a todos os aminoácidos, mas o radical vai diferenciar um aminoácido do outro. E quantos tipos de radical, né, de cadeia lateral existem, a gente vai ver no próximo slide. Os aminoácidos ligados entre si vão formar uma ligação chamada de ligação peptídica. O grupo carboxila de um aminoácido vai se ligar com o grupo amina do outro, e aí vai formar uma molécula de água, né? É uma síntese por desidratação. E a ligação peptídica. Aqui a gente tem formado uma molécula chamada de dipeptídeo, né? 2 aminoácidos unidos. Se tiver 3 aminoácidos, tripeptídeo e assim por diante. Uma proteína é um polipeptídeo, ok? Bom, quantos aminoácidos existem? Existem 20 tipos de aminoácido. Cada um vai ter, então, a sua cadeia lateral. E cada cadeia lateral vai ter uma propriedade diferente. Algumas cadeias são carregadas positivamente, outras negativamente. Outras são polares e outras são apolares, né, hidrofóbicas. E a proteína, então, ela é uma sequência de aminoácidos. E cada um desses aminoácidos vai ter um comportamento diferente. Alguns vão se atrair, outros vão se esconder da água. E por isso a proteína ela vai se dobrar numa estrutura tridimensional específica dela. Essa estrutura aqui que eu trouxe para vocês é da proteína mioglobina. Essa proteína ela é responsável por armazenar oxigênio nos nossos tecidos musculares. E então, essa forma ela é determinada pelo quê? Pela sequência de aminoácidos dessa proteína. E essa forma vai determinar a função da proteína. Então, essa forma é muito importante para a proteína exercer o seu papel, a sua função na produção de um determinado fenótipo. Então, se você modificar a sequência de aminoácidos, você vai modificar a forma e pode acontecer, então, da proteína perder a sua função. Ou, então, ganhar uma função nova, certo? Então, a sequência de AA determina a forma e a forma determina a função. Bom, essa proteína que está representada aqui para vocês, ela é constituída de uma cadeia de polipeptídeo. Algumas proteínas, elas ficam prontas apenas quando tem mais de uma cadeia de polipeptídeo, como, por exemplo, essa proteína aqui chamada de hemoglobina. Como vocês podem ver, essa proteína, ela tem 4 cadeias de polipeptídeos para formar ela. Então, essa é a diferença de um polipeptídeo para uma proteína. Proteína é a estrutura tridimensional funcional. Algumas proteínas são formadas de uma cadeia só de polipeptídeo, algumas outras são de 2 ou mais cadeias de polipeptídeo, ok? Então, vamos voltar para o processo de tradução. Nesse processo, acontece a síntese de proteína a partir da decodificação do RNA mensageiro. E como que acontece esse processo de decodificação? A cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, isso corresponde a uma trinca chamada de códon. Cada códon vai corresponder a um aminoácido da proteína que está sendo sintetizado. Então, a proporção de nucleotídeo para aminoácido é de 3 para 1. Então, por exemplo, imagina que tem um RNA mensageiro com 300 nucleotídeos. Quantos aminoácidos ele vai codificar? 100 aminoácidos, certo? Isso, gente, sem contar com o códon parado, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. O código genético, então, é essa interpretação dos códons em aminoácidos. E esse código genético, ele tem algumas características. Se vocês pararem para pensar em análise combinatória, quantos tipos de trinca de nucleotídeos no RNA mensageiro podem existir? Então, pensa só, ó. Existem 4 tipos de nucleotídeos, certo? A, U, C, G.
Então, nesse primeiro nucleotídeo aqui da trinca, existem 4 possibilidades. No segundo nucleotídeo da trinca, também existem 4 possibilidades, porque pode repetir as bases nitrogenadas. E no terceiro, também 4 possibilidades. Então, se a gente multiplicar isso tudo, a gente vai ter o resultado de 64 possíveis códons. Só que só existem 20 tipos de aminoácidos. Então, como é que 64 códons podem corresponder a 20 tipos de aminoácidos? É porque existem códons chamados de códons sinônimos, que vão corresponder ao mesmo aminoácido. Portanto, o código genético é redundante. É o que a gente chama de degenerado. Por quê? Vários tipos de códon correspondem a um mesmo aminoácido. Além disso, o código genético também, gente, ele é universal. O que isso quer dizer? Essa interpretação dos códons é idêntica em todos os organismos vivos. Então, em bactérias, em fungos, na gente, todas as células, elas leem esses códons da mesma maneira. Cada trinca vai corresponder aos mesmos aminoácidos. Tanto que dá para a gente produzir organismos transgênicos por conta disso, né? A gente inserir genes de um organismo em outro funciona por quê? Porque a leitura desse código é a mesma. Vamos ver então a tabela de códons. Nessa tabela aqui é possível a gente ver os 64 tipos de códons diferentes que existem e qual aminoácido cada um deles corresponde. Existem 3 tipos de códon, que é o UAA, o UAG e o GA, que não correspondem a nenhum aminoácido. Eles se chamam stop códon ou códon de terminação. E eles indicam o término da transcrição. Então, lá no ribossomo, quando aparece uma dessas trincas lá no RNA mensageiro, a produção da proteína vai ser encerrada, ok? Portanto, dos 64 tipos de códon, apenas 61 vão codificar aminoácidos, certo? E como vocês podem ver, acontece a redundância que a gente acabou de falar, né? Então, por exemplo, todos esses tipos de códon correspondem ao mesmo aminoácido, que é a leucina. Por quê? Porque existem 61 tipos de códon que vão corresponder a aminoácidos, existem só 20 tipos de aminoácido. Então, acontece essa redundância. Além disso, está marcado aqui de verde o códon AUG, que corresponde ao aminoácido metionina. Repara que a metionina é só codificada pelo AUG, tá certo? Não tem nenhum códon sinônimo para ela. Esse AUG, ele representa o início da tradução. Então, o RNA mensageiro ele vai começar a ser lido no local onde está escrito AUG. E aí vai entrar uma metionina nessa proteína. Então, a metionina é sempre o primeiro aminoácido de toda a proteína. Pode ser posteriormente retirado, mas todas as proteínas começam com metionina. Vamos dar uma olhada, então, fazer um exemplo aqui de RNA mensageiro para ver se vocês conseguem acompanhar na tabela qual o aminoácido que cada códon vai corresponder? Então, vamos lá, gente. O RNA mensageiro começou com AUG, como eu acabei de falar, né? AUG é a metionina. Depois, o próximo códon é CUU. CUU é a leucina. Ó, como é que eu acho, gente? Ó, C é a primeira posição do códon. Então, eu já venho aqui, ó, tá aqui, C. U é a segunda posição. E U de novo, tá aqui, ó. Então, CUU, tá? É para você não ficar perdido procurando o códon, porque tem muitas opções. Então, vamos lá. CGA. CGA. Achei, ó. Arginina. AAG. AAG. Lisina. CUA. CUA. Leucina de novo. Olha só. CUA e CUU são códons sinônimos. Estamos chegando aí no final. UCU. UCU. Aqui, ó. Serina. E por último, UGA. UGA. É um stop códon. Não tem aminoácido aqui. Então, nesse meu RNA mensageiro foram produzidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos e o último códon foi o U de término. Então, o início da tradução vai acontecer a partir desse códon de iniciação, né, que codifica o aminoácido metionina, que é o AUG. O ribossomo, então, ele vai deslizar nessa molécula de RNA mensageiro e vai ser incorporado, então, os aminoácidos da produção dessa proteína. Mas, gente, quem é que traz esses aminoácidos e acrescenta eles na ordem correta? Quem é que consegue interpretar esses códons e acrescentar esses aminoácidos? É o RNA transportador.
O RNA transportador ele tem esse formato, né, essa configuração espacial, né? Na esquerda a gente pode ver a estrutura bidimensional, que é mais fácil de entender, e na direita a gente tem a estrutura tridimensional. Bom, o RNA transportador ele é uma fita de nucleotídeo que, a partir então da complementaridade de bases da mesma fita, ela vai se deformar nessa estrutura espacial. E aí, gente, uma das extremidades desse RNA transportador vai ser o local de ligação com o aminoácido. Cada RNA transportador carrega um tipo de aminoácido, ok? E na outra extremidade do RNA transportador, a gente tem 3 nucleotídeos chamados de anticódon. Por que anticódon? Porque esses 3 nucleotídeos, eles são complementares ao códon, certo? Então, eles são o anticódon. O anticódon é a região que vai, então, reconhecer o códon do RNA mensageiro. Então, o anticódon do RNA transportador reconhece o códon do RNA mensageiro. Caso aconteça um pareamento nessa região, isso indica que o aminoácido que esse RNA transportador carrega é o aminoácido correto para entrar ali na sequência da proteína que está sendo sintetizada. Se não acontecer esse pareamento, ele não vai largar o aminoácido dele, vai continuar carregando o aminoácido dele, certo? Então, o RNA transportador, ele leva o aminoácido, mas ele só solta o aminoácido ali para compor a proteína se acontecer o pareamento do códon com o anticódon. Vamos fazer um exemplo aqui? Esse anticódon que eu mostrei para vocês é o AAG. Qual é o tipo de códon que ele vai parear? Ó, o anticódon é o AAG. Qual vai ser o códon que ele vai parear? Vai ser o UUC. Vamos achar o UUC aqui, ó. UUC, fenilalanina. Então, esse aminoácido ele carrega o fenilalanina, e se tiver o UC escrito no RNA transportador, ele vai sim liberar essa fenilalanina para compor a molécula que está sendo produzida de proteína. Legal, né? Então vamos ver aqui nesse GIF nessa animação como é que funciona. Isso aí está representado o RNA transportador com o anticódon, e aí ele vai parear com o códon do RNA mensageiro lá no ribossomo. E aí, se parear, ele vai liberar, então, o aminoácido que ele está carregando, representado aí por essa bolinha roxa. Legal, né? Bom, e como que termina a tradução? A gente já viu, né? Quando aparecer um desses 3 tipos de códon, o GA, o AG ou o AA, no RNA mensageiro, esses códons eles não correspondem a nenhum aminoácido. Não tem nenhum RNA transportador que tem um anticódon que reconhece esses códons. Então, eles vão indicar o quê? Que não tem mais aminoácido para ser acrescentado naquela proteína, quer dizer que acabou o processo de tradução, a proteína está pronta. A proteína, então, é uma sequência de aminoácidos que, a partir da interação entre esses aminoácidos, ela vai se estruturar numa forma tridimensional, certo? Bom, mas será que a proteína está realmente pronta assim que sai do ribossomo? Depende, gente. Tem proteína que realmente sai pronta do ribossomo, mas tem algumas proteínas que vão precisar de ajuda de outras proteínas, de enzimas, para adquirir essa estrutura tridimensional. Ou então elas precisam passar por um processo de clivagem, né? Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui da sequência de aminoácidos da proteína insulina para vocês verem. Essa insulina, então, é uma proteína que é um hormônio que participa do processo do metabolismo da glicose, como vocês já devem saber. E é uma proteína bem curtinha, né? Se vocês contarem, tem 51 aminoácidos. Só que quando ela sai do ribossomo, ela não sai dessa forma, ela não sai pronta. Quando ela acabou de ser traduzida, ela é formada por uma cadeia de polipeptídeos de 110 aminoácidos. Então, ela precisa passar por um processo aí de clivagem, de edição, para ela constituir esse formato final aqui da insulina pronta, para ela adquirir, então, o formato dela e funcionar como um hormônio. Como a insulina é um hormônio, ela precisa ser secretada para fora da célula, por isso ela tem que passar por um trajeto. Ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que se chama assim por quê? Porque tem vários ribossomos acoplados nele. Lembra que tem ribossomos que ficam livres no citoplasma e tem ribossomos que ficam, então, acoplados nesse retículo endoplasmático rugoso. E a insulina, ela é produzida nesse tipo de ribossomo e fica armazenada aqui dentro do retículo. E ela tem que passar pelo seguinte trajeto. Ela tem que sair numa vesícula, entrar no aparelho Golgiense,
sair por uma vesícula, encontrar a membrana plasmática e finalmente ser liberada da célula para entrar na corrente sanguínea, ok? Mas como que a célula sabe qual é o trajeto certinho que aquela proteína tem que fazer? Existe, né? Lembra que essa proteína aí que eu tô dando exemplo, a insulina, ela sai do ribossomo e ela ainda não está pronta. Existem alguns aminoácidos, alguns peptídeos ali chamados de peptídeo sinal, que vão indicar, vão endereçar essa proteína para o local onde ela tem que ir. Então, existe um peptídeo sinal que vai indicar que ela tem que ir para o complexo de Golgi. E aí, esse peptídeo ele é retirado da molécula, porque ele não vai fazer parte ali da estrutura da proteína funcional, né? Dessa parte aqui da proteína final da insulina madura. Então, esses peptídeos sinais, eles vão sendo retirados, mas eles são muito importantes para endereçar essa proteína para o local onde ela tem que ir. Interessante, né? Então, nem todas as proteínas, elas saem maduras do ribossomo. Elas precisam passar aí por uma edição para finalmente elas irem para o local onde elas têm que ir e terem a estrutura tridimensional funcional para elas exercerem a função delas. E para fechar, eu queria mostrar para vocês que o mesmo RNA mensageiro ele pode ser lido diversas vezes, né, traduzido em proteínas diversas vezes. Porque a célula, quando ela precisa de uma proteína, ela não vai produzir uma proteína só. Ela vai produzir várias proteínas daquele tipo. Então, um RNA mensageiro, antes dele ser degradado, ele passa por várias. Inclusive, como está mostrando na imagem aí, pode acontecer várias traduções concomitantemente num mesmo RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele é lido por um ribossomo, e aí pode chegar outro ribossomo e começar a ler ele, né? Então, cada ribossomo aí vai estar numa etapa da tradução, formando o que a gente chama de polirribossomo. Então, o RNA é essa fita vermelha aqui, essas bolinhas são os ribossomos, e essas fitas azuis são as proteínas, né, os polipeptídeos. Então, esse ribossomo que eu circulei aqui, ele já terminou o processo de tradução. O ribossomo que está aqui antes dele está quase terminando, né? Esse daqui está iniciando. Então, o mesmo RNA mensageiro ele vai ser lido por vários ribossomos ao mesmo tempo. Interessante, né, gente? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembra de anotar as dúvidas para me perguntar depois. E também não esquece de fazer o questionário referente a essa aula para vocês fixarem aí melhor o conteúdo, tá bom? Então, gente, até a próxima.